Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa terça-feira da 19ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 18 do Evangelho de São Mateus, dos versículos de 1 a 5, versículo 10, depois dos versículos de 12 a 14. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Amados e amadas de Deus, o Evangelho se inicia com uma pergunta dos discípulos. Os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Amados e amadas de Deus, a pergunta pelo maior, quem é o maior, quem é o mais importante no reino dos céus? E é interessante a resposta de Jesus. Jesus começa respondendo com uma imagem. E qual é a imagem? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: amados e amadas de Deus, a imagem da criança, a imagem da criança que indica fragilidade, a imagem da criança que indica impotência, a imagem da criança que indica necessidade, que a criança é necessitada, a imagem da criança que, diante da lei mosaica, não era tida nem como capaz ainda de cumprir a lei. A imagem da criança. Jesus chama uma criança, coloca no meio deles e diz: em verdade vos digo, se não se converterdes e não vos tornardes como criança, não entrareis no reino dos céus. Amados e amadas de Deus, os discípulos perguntam quem é o maior. Jesus diz que tem que se tornar como criança. Talvez o que Jesus queira dizer para nós aqui, que é preciso, diante de Deus, de acabarmos com a nossa autossuficiência, com a nossa independência. A fé implica um caminho de sentir-se necessitado diante de Deus. A fé implica um caminho de sentir necessitado diante de Deus, sentir que nós não podemos tudo, que nós não conseguimos tudo com as nossas forças. É preciso sentir-se necessitado diante de Deus. É preciso sentir-se como criança. É preciso sentir-se como criança para estar no reino de Deus, para entrar no reino de Deus. E Jesus continua: quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Fazer-se pequeno. Os discípulos querem ou perguntam pelo ser grande. Jesus diz que é preciso tornar-se pequeno, fazer-se pequeno. E quem se faz pequeno, esse é o maior no reino dos céus. Continua: e quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Quer dizer, quem recebe o pequenino, recebe o próprio Jesus. E continua Jesus: não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos do céu veem sem cessar a face do meu Pai que está
nos céus. Não desprezar o pequenino. O pequenino aqui significa criança, mas o pequenino significa também aquele e aquela que é humilde, que é simples, que não cresceu na fé, que não deve ser desprezado. Não deve ser desprezado por quê? Porque seus anjos veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Seus anjos estão diante do Pai. Os anjos das crianças estão diante do Pai. Os anjos dos pequenos estão diante do Pai. E agora Jesus conta uma pequena parábola. Alguém que tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa ele as 99 nas montanhas e vai à procura daquela que se perdeu? Diz Jesus: em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Quer dizer, a imagem de alguém que perde uma e fica mais feliz com aquela que se perdeu e foi encontrada do que com as 99, porque aquela se perdeu, mas foi encontrada. Então, alegria por aquela que se perdeu e foi encontrada. E Jesus conclui, do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Quer dizer, o Pai não deseja que nenhum desses pequeninos se percam. Amados e amadas de Deus, que essa palavra de Deus nos ajude a nos colocarmos no caminho da humildade, no caminho da simplicidade, que não seja a nossa autossuficiência, que não seja o nosso bastar-se a nós mesmos, mas seja sim a dependência de Deus a fazer parte da nossa vida, a percebermos que somos sempre mendigos diante de Deus, que somos sempre necessitados diante de Deus, que somos sempre necessitados do amor